O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quero enviar uma saudação especial para os irmãos e irmãs da Diocese de Santarém. Estivemos lá no passado final de semana em peregrinação com a imagem de Nossa Senhora de Nazaré. E muitos irmãos e irmãs disseram que todos os dias eles acompanham a celebração da missa através da Rede Nazaré de televisão. Agradecemos esses nossos irmãos que nos acompanham, que rezam conosco. Foi uma visita muito bonita, com a participação do povo de Santarém. Visitamos a cidade de Santarém, visitamos Alter do Chão, visitamos Belterra e Mojuí dos Campos, visitamos as paróquias, órgãos públicos, hospitais. Em todos os lugares houve a participação de muitos irmãos e irmãs, com muito fervor, com muita alegria, participaram desta peregrinação. Foram momentos intensos de muita oração, de muita comunhão, de muita fraternidade. A fé nos une, a fé nos torna irmãos, nos torna membros da família de Deus. Foi muito interessante a participação, o apoio das paróquias, da equipe organizadora. Nos deslocamentos tivemos o apoio da Polícia Rodoviária Federal, dos bombeiros, do Exército, da Marinha, Guarda Municipal, Polícia Civil e Militar, todos participando com muito fervor, não só fazendo o seu trabalho, mas como fiéis, como peregrinos, participaram. Todos o nosso agradecimento e pedindo que a Virgem Maria abençoe a todos esses irmãos e irmãs. Celebramos hoje a festa ou a memória de Nossa Senhora do Carmelo. O Papa São Paulo VI disse: o Monte Carmelo nos lembra o profeta Elias, figura do precursor João Batista, que anunciou a vinda do Messias Jesus. Contemplação e culto marianos são um programa de vida interior. Maria conserva o gesto das coisas espirituais e consegue os carismas das ascensões árduas e santas para conhecer o mundo divino e a experiência das noites escuras e dias luminosos. Ela nos leva a alto nível
de santidade. O evangelho que nós ouvimos hoje fala que Maria vai ao encontro, vai à procura de Jesus junto com seus irmãos. Os irmãos de Jesus, isto é, os parentes próximos, como nós dizemos, os nossos primos. Sabemos que a Virgem Maria tinha um único filho, Jesus. Ela vai então à sua procura, junto com esses parentes próximos. Jesus ficou cerca de 30 anos com a sua mãe e seu pai em Nazaré. Depois começou a sua missão. E ao começar a sua missão de anunciar o reino de Deus, Jesus afastou-se totalmente da sua casa, não voltando mais. E certamente Maria ouvia falar de situações em que Jesus era incompreendido, em que Jesus era até chamado de louco. E ela, como mãe solícita, fica preocupada. Reúne os parentes e vão procurar Jesus, ver o que é que está acontecendo, conversar com ele. Maria, mãe solícita, a mãe não quer ver o seu filho em perigo ou em situações embaraçosas. Ela quer ajudar, por isso vai ao seu encontro. Ela já tinha tido uma experiência muito forte quando o perdeu no templo durante 3 dias e o procurou com muita aflição. E agora, novamente, ela ouve falar que o seu filho está em dificuldade. Por isso, ela, como mãe, como qualquer mãe que ama seu filho, quer o bem do seu filho, vai procurar o seu filho Jesus. E alguém vai dizer então a Jesus: a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão à tua procura. E Jesus olha ao seu redor e aponta para os discípulos dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, diz: eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus, ao fazer essa afirmação, ele declara que agora ele tem uma nova família. E qual é essa nova família de Jesus? É constituída dos seus discípulos e discípulas, daqueles que acreditam no seu nome, aqueles que se tornam os seus seguidores. E nessa nova família que Jesus constitui, a sua mãe, a Virgem Maria, ela não é excluída, mas ao contrário, ela ocupa o primeiro lugar nessa nova família, porque ela é a primeira discípula do próprio Jesus. E ela é perfeita cumpridora da vontade do Pai. Ora, se Jesus diz que a sua nova família é constituída daqueles que fazem a vontade do Pai, Maria então é a primeira, porque ela é obediente ao Pai, ela é aquela que diz sim a Deus, e pela sua obediência, pela sua disponibilidade, ela se torna a mãe do próprio Jesus. Portanto, ela tem um lugar importante nesta nova família. O primeiro lugar compete a ela, porque ela é a primeira discípula e é a perfeita cumpridora da vontade do Pai. O discípulo missionário, aquele que se dispõe a seguir Jesus Cristo e anunciá-lo, ele não renuncia à sua família humana, onde ele nasceu, onde ele cresceu, onde ele viveu, mas ele ganha uma nova família,
uma família mais ampla. Esta nova família, a qual nós pertencemos, é aquela família que tem como cabeça o próprio Cristo, que é a igreja. Nesta família cuja condição é a liberdade dos filhos de Deus, e cuja lei é o mandamento do amor. Somos, portanto, parte dessa família que Cristo constituiu. E somos chamados a viver o mandamento do amor, a obediência ao mandato do próprio Jesus, para que nós anunciemos o reino de Deus, para que nós, a exemplo da Virgem Maria, levemos Jesus a quem necessita. Somos membros da igreja, pertencemos ao povo de Deus. Uma família, ela precisa de ter laços de comunhão, laços de unidade, todos buscando o bem de todos, todos por um e um por todos. Assim deve ser na nossa igreja, essa família de Cristo. Eis então a necessidade que nós temos de afastar tudo aquilo que pode provocar dissensões, pode provocar qualquer tipo de divisão no interno da nossa comunidade cristã, essa família fundada por Cristo. Não se pode anunciar Jesus Cristo estando separados, divididos e desunidos, de maneira alguma. Se nós o fizermos, nós podemos até anunciar, falar no nome de Jesus, mas nós não estamos dando testemunho. E o testemunho é aquilo que faz de fato que as pessoas acreditem. O testemunho nos faz ser coerentes, para que as pessoas ouçam aquilo que nós anunciamos e vejam na nossa vida, praticando aquilo que nós falamos que é importante e que é bom. Senão, como é que nós falamos de algo, dizemos que é importante e nós não vivemos, nós não praticamos? Então, isso gera desconfiança nas pessoas. Por isso, a igreja de Jesus Cristo deve ser essa testemunha, como foi a Virgem Maria. A Virgem Maria era mulher do silêncio, falava muito pouco, mas fazia muito. Por isso que ela é para nós o exemplo de discípula de Jesus, que coloca em prática aquilo que anuncia, vive no silêncio, na escuta da palavra e procura colocar em prática, sobretudo no serviço aos irmãos. Jesus o fez. Jesus pede que nós façamos a mesma coisa. Maria continua para nós sendo, portanto, esse modelo de fé, modelo de discípulo missionário nos dias de hoje. Olhemos sempre para a Virgem Maria, não cansemos de olhar para ela, contemplar a sua vida, a sua ação, contemplando os mistérios da sua vida e da vida do próprio Jesus. Jesus mesmo coloca a sua mãe como exemplo para todos nós. Que a Virgem Maria continue abençoando a cada um de nós o trabalho missionário da igreja, o trabalho de todos aqueles que no dia a dia procuram seguir o seu Filho Jesus. Que Deus abençoe a ordem dos carmelitas, das irmãs carmelitas, aquelas que estão em oração, em contemplação, rezando pela igreja. Aqui na nossa arquidiocese
temos as irmãs carmelitas no Carmelo, lá em Benevides. Que Deus abençoe esta ordem religiosa, enviando tantas vocações para que elas continuem a missão de rezar pela igreja. A exemplo de Santa Teresinha, que era carmelita e que foi um exemplo de missionariedade através do seu compromisso, do seu interesse, da sua oração pela igreja. Nós podemos ser missionários não só através das nossas atividades concretas, mas também rezando muito pela igreja, como fez Santa Teresinha, como fazem as irmãs carmelitas. Que Deus abençoe a todos nós, que nós continuemos unidos na fé, procurando ser membros efetivos desta grande família que Cristo constituiu, a família dos seus discípulos e discípulas, tendo como exemplo e modelo a sua mãe, a Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.